Olá, então hoje, quinta-feira, nós vamos falar sobre o Livro dos Médiuns, Allan Kardec. A gente está hoje, quarto capítulo, quem está acompanhando, da teoria das manifestações físicas. Aí vai falar dos movimentos e suspensões, dos ruídos, do aumento e diminuição do peso dos corpos. Então, demonstrada pelo raciocínio e pelos fatos a existência dos espíritos, assim como a possibilidade que tem de atuar sobre a matéria, trata-se agora de saber como se efetua essa ação e como procedem eles para fazer que se movam as mesas e outros corpos inertes. Uma ideia se apresenta muito naturalmente, e nós a tivemos, dando-nos outra explicação muito diversa, pela qual, longe estávamos de esperar, os espíritos a combateram, constituindo isso uma prova de que a teoria deles não era efeito da nossa opinião. Ora, essa primeira ideia todos a podiam ter, como nós. Quanto à teoria dos espíritos, não cremos que jamais haja acudido à mente de quem quer que seja. Então ele está falando aqui que eles tiveram uma primeira ideia da explicação de como os espíritos atuavam sobre a matéria. E aí os espíritos disseram que não era daquela forma que estávamos imaginando, foi o que ele falou, né? Então ele fala que duvida que alguém tivesse tido essa ideia antes dos espíritos dizerem como que era que eles tinham o controle da matéria também. Sem dificuldade se reconhecerá quanto é superior a que esposávamos, se bem que menos simples, porque dá solução a inúmeros outros fatos que com a nossa não encontravam explicação satisfatória. Então ele está dizendo que a explicação dos espíritos foi muito mais complexa e muito mais completa também do que a que eles tinham formado. Aí voltando aqui. Desde que se tornaram conhecidas a natureza dos espíritos, sua forma humana, as propriedades semimateriais do perispírito, o perispírito é muito importante saber sobre ele, isso foi falado no capítulo 1 da segunda parte, que é essa aqui que a gente está. Hoje a gente está no capítulo 4 da segunda parte, né? E no capítulo 1 ou 2 foi falado sobre o perispírito. E a ação mecânica que o perispírito pode exercer sobre a matéria, desde que, em casos de aparição, se viram mãos fluídicas e mesmo tangíveis tomar dos objetos e transportá-los. Julgou-se, como era natural, que o espírito se servia muito simplesmente de suas próprias mãos para fazer que a mesa girasse, e que a força do braço é que ela se erguia no espaço. Mas então, sendo assim, que necessidade havia de médium? Não pode o espírito atuar por si só? Porque é evidente que o médium, antes as mais das vezes, põe as mãos sobre a mesa em sentido contrário ao do seu movimento. Ou que, mesmo não coloca ali as mãos, não pode secundar o espírito por meio de uma ação muscular qualquer. Deixemos, porém, que primeiro falem os espíritos a quem interrogamos sobre essa questão. Então, o Kardec está dizendo aqui, primeiro eles acreditavam que era uma força magnética, né? Depois eles acreditaram que as mãos se materializavam, quando elas se materializavam com a aparição, né? Como eu coloquei umas fotos aqui, e eles tinham a questão de materialização também. O Kardec analisou mais milhares de experiências de aparições de espíritos e da atuação deles, milhares. Então, ele também analisou as materializações do espírito. E aí, os espíritos explicaram que era através do perispírito, e junto com o fluido que o médium traz no perispírito, eles poderiam materializar a eles mesmos e atuar também sobre a parte física das coisas, certo?
Porque o espírito, para ele entrar nesse corpo, no feto, ele tem que ter um perispírito. Vamos pensar no feto, a criança que está sendo gerada. Ela vai ter o espírito, o perispírito e o corpinho. Tá tudo ali embutido. Sem o perispírito, o espírito não pode ter manuseio do próprio corpo. Então existe necessidade da alma que encarna ter esse perispírito que vai ser moldado de acordo com a parte física, né, que herda do pai e da mãe, e depois o corpo vai se formando dentro do corpo da mãe. Sem perispírito não há fecundação, não há, existe fecundação? Não há a possibilidade da alma tomar posse desse corpo que está sendo criado dentro do corpo da mãe, certo? Essa é a conclusão que a gente pode tirar de tudo que eles falaram até aqui. É evidente, né, que aí eles fizeram questões para os espíritos. As respostas seguintes não foram dadas pelo Espírito de São Luís. Nos foram dadas pelo Espírito de São Luís. Muitos outros depois as confirmaram. Essas confirmações ele não fazia da mesma fonte. Kardec, ele era muito meticuloso quanto à veracidade das informações que ele pegava. Então, ele não aceitava a resposta só de uma fonte. Era de vários médiuns espalhados pelo mundo que entravam em contato com ele, ele mandava as questões, e as questões que todos respondiam com o mesmo fundo, que tinham a mesma explicação, aí ele aceitava, certo? E esses médiuns, era impossível eles terem contato entre eles, porque não havia esse meio de comunicação que existe hoje. Então, as respostas seguintes nos foram dadas pelo Espírito de São Luís. E muitos outros depois as confirmaram. Será o fluido universal uma emanação de Deus? Aí eles responderam, da divindade, né? Eles responderam, não. Será uma criação da divindade, né? Eles falaram que tudo é criado exceto Deus. Tudo é criado, exceto Deus. Então, é uma criação, é uma emanação de Deus? Ele perguntou, o fluido? Aí eles responderam que não. E era uma criação de Deus? Aí eles responderam que sim, tudo é criado. Tudo é criado, exceto Deus. O fluido universal será ao mesmo tempo o elemento universal? Aí eles responderam, sim, é o princípio elementar de todas as coisas. Então agora eu vou interromper esse vídeo para que ele possa ser publicado nesse tamanho e eu volto no